Olá, meus maravilhosos do 7º ano. Cheia de saudade de vocês, mas vamos iniciar hoje nossa aula, né? Nosso novo conteúdo de geografia, que o tema é herança cultural. Nosso capítulo 5, né? Iniciando um novo capítulo, novo conhecimento. E esse conteúdo é maravilhoso, igual a vocês. Então, nós começamos dizendo que no capítulo, no primeiro cenário, né, que o nosso conteúdo é dividido por cenário, ele fala um mulato chamado Brasil. Quem é a nação brasileira? Primeiro, o que é nação? O dicionário nos diz que nação é o agrupamento humano, em geral, bem numeroso, cujos membros fixados num território ligado por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. Que coisa mais linda, né? Podemos perceber que nação são grupos de pessoas que falam o mesmo idioma, que vivem a mesma cultura, estão fixados em determinado lugar e os problemas, os avanços econômicos, sociais, tecnológicos, todos eles influenciam esse grupo de pessoas porque são de uma mesma nação. Estado-nação. Estado-nação é o país. O Brasil é um Estado-nação, pois ele é um conjunto de povos, ele é a homogeneidade, a mistura desses povos, né? Podemos dizer que o Brasil é um Estado-nação. E também podemos dizer que nós somos diversas nações aqui dentro de um só país, né? Já que nós temos grupos de pessoas que ainda vivem de uma forma privada de muitas das coisas, de avanços, de tecnologia, moradias e auxílios e meios ambientais, de saúde, econômico, eles ainda vivem de uma forma bem primitiva. Como também aqui dentro do Brasil, nós temos um grupo de pessoas, temos muitos grupos, aliás, que vivem, né, e participam desses avanços, desses poderes econômicos. Então, nós podemos dizer, né, que até o próprio livro nos traz, dizendo que aqui no nosso país nós temos pessoas que estão vivendo ainda lá na Idade da Pedra e tem gente que já está vivendo lá no século, no terceiro milênio, né? Então, um século, fulano é ano-luz, a pessoa que está bem à frente, né? Nós estamos aí no meio, nem estamos tão primitivos, nem estamos tão avançados, nós estamos no meio, aproveitando do que dá para ser aproveitado, vivendo da melhor forma, com muitas limitações, mas também com muitas vantagens. Nós não podemos nos considerar, neste momento, nem primitivos, nem avançados. Mas temos aqui no Brasil, sim, né? Então, nós temos, para formar essa nação, é necessário grupos formadores. Que grupos? Os velhos, os jovens, as crianças, as etnias. Nós temos os grupos étnicos brasileiros que são imensos, porque o nosso país, ele é a mistura, né? Como eu já falei anteriormente, ele é a homogeneidade. Ele é o conjunto de praticamente todas as raças que existem no mundo. O Brasil veio no Brasil e deu aquela misturada. E saiu essas coisas lindas, maravilhosas que somos nós. Ora, mas nós temos os grupos étnicos, sim. Segundo o IBGE, ele faz o mapeamento, né? Faz os cadastros, fazem as pesquisas, e nós temos, sim, grupos étnicos. Como vocês já viram no capítulo anterior, nós estávamos estudando sobre os indígenas. Os indígenas são um grupo étnico brasileiro, bem brasileiros, né? Eles sim é que são mais brasileiros que tudo, porque eles são
o início da história, eles são os nativos, os filhos naturais do Brasil. Os primeiros, né? E nós temos também a etnia branca, que a gente sabe que veio no período da colonização, né? Os portugueses, os europeus, né? Que vieram para o Brasil, os holandeses, alemão, e foi chegando na colonização um grupo de pessoas diferentes, com costumes diferentes, com ideias diferentes, religiões diferentes. E depois vieram nós, né? Os negros vieram lá da África, que também essa história vocês já sabem. Como foi que chegou aqui, como foi a forma de vivência. Nós temos hoje, quando se faz cadastro, acho que todo mundo passou, declarar a cor. Tem-se a mania de chamar as pessoas de pardo. Pardo é ausência de cor, é quando você está dizendo que você não pertence a etnia nenhuma. Infelizmente, a maioria das pessoas, por muito tempo, né, se negava a pertencer a uma etnia, de certa forma. Muitas vezes você vai, qual é a cor? Ninguém nem pergunta, olha para você, bota lá, pardo. Mas pardo, ela é a ausência de cor definida. Então, quando vocês forem fazer algum cadastro, algum mapeamento, se declarem cor, se declarem etnia. É importante saber quem somos e aceitarmos quem somos, certo? Temos também lá os mulatos, que é a mistura dos brancos com negro, né? Que foi o processo de miscigenação, que vocês também estão expert já em saber desse assunto, mas entre a mistura do branco e do negro saiu o mulato, né? Deu-se o nome de mulato, que também já com estudos, né? Alguns socialistas, outras pessoas, principalmente o pessoal da comunidade afro-brasileira, acha um tanto pejorativa essa palavra mulato, mas ela, sim, ela ainda existe e ainda é utilizada no Brasil. Temos o caboclo ou mameluco, que é a mistura do branco com o indígena. E também temos o cafuso, que é a mistura do negro com o índio, né? Eu não estou aqui para passar minha opinião, estou aqui para passar o conteúdo. Diante da minha opinião, existem as 3 etnias: branco, negro e indígenas, certo? E todos nós brasileiros, nós somos uma mistura dessas raças. Não somente mais de branco, negro e índio, mas nós temos uma mistura com asiático, nós temos uma mistura com tantos outros, né? Mas aí nós temos as definições que vocês também podem estar vendo lá no livro de vocês, na página 120, eu acho. Vocês podem estar vendo, tem essa definiçãozinha, né, essas características dessas misturas de etnia. Na página 121. Então, continuando. Nós sabemos que esse processo de miscigenação, ele aconteceu há muito tempo atrás. Ele veio, é uma história bem pesada, bem complicada, né? Porque foi uma mistura que nem todas elas aconteceu de forma satisfatória, de forma benéfica, de forma interessante, de desejo dos dois, de ambas partes. Mas ela aconteceu e ela sim favoreceu a nós sermos lindos e maravilhosos como somos nós brasileiros, né? Essa mistura fez de nós, os brasileiros, um povo especial, um povo específico, um pessoal lindo, porque nós somos a mistura, né?
Mas ainda existe essa ideia das etnias e as divisões. Então, vamos falar um pouco dos indígenas. No Brasil nós temos, eu sei que vocês já pesquisaram, né? E as pesquisas de vocês foram ótimas, que inclusive eu coloquei essa pesquisa para que desse uma facilitada nesse conteúdo agora. Então, os indígenas, eles são 900 mil nativos e eles estão distribuídos em 586 áreas indígenas. Atualmente, nós temos 53 grupos que ainda não foram contatados e outros que esperam reconhecimento, né, de sua condição indígena junto ao FUNAI. Nós sabemos que o FUNAI é a Fundação Nacional Indígena e que ela trabalha para melhorar